gente aprender. Respeito com os amigos a gente deve ter. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos muito bem e com saúde. Bom dia, papai, bom dia, mamãe. Estamos aqui hoje retornando às nossas atividades normais. Hoje com a nossa aula de geografia, falando sobre o tema caracterizando os lugares. Essa palavra caracterizando vem de características. Isso mesmo. Se fosse para você descrever o seu bichinho de estimação, alguém aí tem bichinho de estimação? Quais seriam as principais características que você iria citar? Pronto, então características é esse conjunto de coisas que definem o ser, o lugar, tá certo? É isso aí. Então vamos lá, pegue aí o livro de vocês já na página 127 para darmos início às nossas leituras. Ok? Então vamos lá. Todo lugar tem características únicas. As paisagens, as atividades comerciais, as festas e os costumes. Chamamos a mistura de todas essas coisas de identidade do lugar. Essa identidade é como se fosse um rosto. Esse rosto é o conjunto dos fatos sociais e diários das pessoas que habitam o lugar e dos grupos sociais que se formam nele. E assim como o nosso próprio rosto, a identidade de um lugar é completamente única. Ou seja, eu posso até encontrar alguém aí parecido comigo, não posso? Porém, vai ter sempre alguma coisa que irá nos diferenciar, tá certo? Ou seja, até os gêmeos, né? Mesmo sendo gêmeos, eles não são completamente iguais. Tem sempre alguma coisa que irá diferenciar. E assim como o nosso próprio rosto, a identidade de um lugar é completamente única. Por isso, não existem países, estados ou cidades iguais, social ou culturalmente. Por exemplo, duas comunidades podem ter ambas uma fábrica de sapatos, uma rodoviária e uma estação de trem, mas jamais serão idênticas, graças à forma que as pessoas vão se comportar nesses espaços que nunca é igual. As várias faces do Brasil. O Brasil, devido à sua extensão territorial e diversidade étnica, é um país com diversas identidades e culturas locais. É um país tão diverso que é praticamente impossível dizer que existe uma região, povo ou cultura local que possam ser eleitos como a cara do Brasil. Desde o início da nação, na época do descobrimento, nosso país foi se formando com a interação de três grandes blocos étnicos e culturais que depois viriam a formar a base da população brasileira, que são eles, os negros, trazidos da África como escravos, indígenas, nativos da região, ou seja, os índios já eram daqui mesmo, eles não vieram de lugar nenhum. E brancos, que seriam os portugueses e outros povos europeus. Os indígenas, primeiros habitantes do Brasil. É importante nós focarmos nesse ponto, sabem por quê? Porque quando nós falamos em descobrimento do Brasil, dá-se a ideia de que aqui não existiam habitantes, não é? É como se os portugueses tivessem chegado aqui, tivessem povoado, depois trazidos os negros e não existia ser nenhum aqui. Mas isso não é verdade, tá? Já existiam os índios aqui, não é? E aí os índios com suas formas, com sua cultura, tá? E os brancos, né, que nós chamamos de portugueses, e os outros europeus,
vieram para cá, já encontraram esse povo, né? E quis fazer com que eles, né, forçadamente, se sujeitasse a fazer exatamente o que eles queriam, ou seja, adaptar-se à cultura deles, né? Mas os índios eram bem rebeldes, eles não aceitaram facilmente não, tá? Como nós vamos ver aqui. Houve muitas guerras para que eles pudessem se manter e manter a sua cultura, tá? Como eles, como aqui mesmo falou, eles são nativos, os índios já eram nativos, tá? Então, olha só, quando os europeus chegaram às nossas terras, estima-se que já existiam, preste atenção, cerca de 4,5 milhões de nativos espalhados pelo território do nosso país. Eles tinham um modo de vida muito diverso do dos estrangeiros. Não viviam em função do comércio e do lucro. Levavam uma vida simples de subsistência. Acumular riqueza não fazia parte da filosofia de nossos nativos. Os indígenas se dividiam em vários povos de moradia móvel, baseada nos recursos que tinham disponíveis, ou seja, era nômades. Vocês já ouviram falar, não é? Nômades são aquelas pessoas que vivem de um lugar para outro, ou seja, os índios, eles viviam em um determinado local até ele ter tudo aquilo que a natureza poderia lhe oferecer. Quando eles percebiam que aquele bem natural poderia acabar, eles saíam daquele local, partiam em busca de outros locais onde eles pudessem retirar a sua sobrevivência da natureza. Lembrando que os índios só retiravam da natureza aquilo que fosse necessário para eles, tá? Eles não tiravam nada para estragar, nada para jogar fora, nada para se tornar supérfluo. Não, eles retiravam exatamente aquilo que eles precisavam, tá bom? Cada um desses povos indígenas tinha sua língua, suas tradições e seus costumes. Infelizmente, não temos muitas fontes sobre a história de muitos desses povos, pois todas eram de tradição oral, e à medida que perdiam espaço para os europeus, por guerras ou doenças, simplesmente sumiam da história. Olha que coisa triste. Dessas nações indígenas, temos mais escritos sobre os tupis e os guaranis, que tiveram uma interação maior com povos europeus, que gravaram sua história em registros escritos. Apesar de os indígenas terem perdido boa parte de sua terra natal para os invasores europeus, muito de sua cultura persistiu e se enraizou na cultura brasileira. O hábito de tomar banho todos os dias, dormir em rede, alimentar-se de raízes, como a mandioca, muitas histórias populares e vários traços linguísticos permanecem e fazem parte da vivência brasileira em várias partes do país. Os europeus. Os europeus se instalaram no Brasil pela primeira vez com a expedição portuguesa de Pedro Álvares Cabral, que tinha como principal objetivo extrair riquezas das então terras desconhecidas, que não eram tão desconhecidas assim, não é? Eram desconhecidas para eles, que vieram de outros países. Porém, aqui já existiam, sim, pessoas que habitavam, no caso, os nossos índios, tá? Ao se instalarem no futuro Brasil, os europeus não tinham muita preocupação em conservar o modo de vida ou respeitar os limites das terras daqueles que aqui já se encontravam, os indígenas. Não houve uma guerra sistemática contra os nativos, mas o processo de colonização era agressivo contra a cultura dos primeiros habitantes do Brasil. Dos europeus, herdamos a forma como organizamos nosso governo e nossa sociedade,
a língua que falamos e a cultura europeia de modo geral. Os europeus trouxeram consigo africanos, que naquela época eram escravizados. Isso fez com que esse povo depois se tornasse um dos maiores blocos étnicos e culturais do Brasil. Então percebam aqui, tá? Que o povo africano, ele existiu numa quantidade bem maior do que os outros, né? Então o nosso país, ele é bem diversificado por conta dessa mistura de raças, né? Dessa mistura de culturas. Então nosso país era para ser um país completamente livre de preconceitos. Vocês não acham? Com certeza. A influência africana no Brasil. Apesar das precárias condições de trabalho e vida, os africanos não adotaram a cultura de seus senhores em detrimento de sua própria memória. Cada um trazia consigo a vivência e a cultura de seu povo. Ao chegar ao Brasil, o contato com a cultura europeia, a cultura de outros povos africanos e com a cultura brasileira em formação, fez com que os negros que aqui estavam iniciassem uma cultura própria, a dos afro-brasileiros. Foi aqui no Brasil que se criou o sentido que tem o maracatu, o candomblé, a capoeira, a feijoada, o acarajé, entre outras contribuições dos povos africanos que vieram para cá. Essa cultura criada pelos escravos foi lentamente se tornando parte da cultura colonial e, com o passar do tempo, tornou-se uma parte essencial da vivência brasileira. Então, nós podemos perceber que esses três povos citados aqui no texto, né, eles foram de grande importância para o nosso país, para a formação da cultura e do povo brasileiro, tá? Então, tudo que nós temos hoje, tudo que nós fazemos, né, seja ela na alimentação, na cultura, na forma de se vestir, até nas nossas próprias casas, nas formas que nós a construímos, nós herdamos tudo isso desses três povos, os nossos nomes, tá? Nós sabemos e vemos muitas pessoas que têm nomes de origem indígena, tá? E é muito fácil identificar um nome indígena. Mas mais para frente a gente vai fazer uma pesquisazinha relacionada a isso, tá bom? Vemos os principais povos que formou a nossa nação brasileira, tá? Com isso nós herdamos, como já falamos aqui, a cultura, seu modo de viver, seu modo de falar, o modo de vestir, né? A forma como nós construímos nossas casas e, enfim, foram três povos importantíssimos para a nossa formação. Tá bom, meus queridos? Bom, com isso, nós iremos aí na página 130 já para resolvermos essa atividade, certo? Então, vamos lá. Na primeira questão tem assim: complete o texto corretamente. Todo lugar tem características únicas, as atividades comerciais, as festas e os chamamos a mistura de todas essas coisas de... Pronto, vai ficar exatamente assim. Todo lugar tem características únicas, as paisagens, as atividades comerciais, as festas e os costumes. Chamamos a mistura de todas essas coisas de identidade do lugar. Muito bem. Segunda, marque as alternativas corretas. Letra A. Todos os países, estados e cidades são iguais culturalmente. Essa afirmativa está correta? De jeito nenhum. Então não marca. Letra B. O que define uma comunidade é a forma como as pessoas
se comportam nela. Tá certo essa afirmativa? Muito bem. Então, assinale aí a letra B. Letra C. Duas comunidades podem ter as mesmas coisas, mas nunca serão idênticas. Está correta essa afirmativa? Está correto, sim. Pode marcar. E letra D. Se duas comunidades têm as mesmas coisas, são iguais. Não, de jeito nenhum. Terceira. Marque a alternativa que completa a frase adequadamente. Desde o início da nação, na época do descobrimento, nosso país foi se formando com a interação de 3 grandes blocos. E aí nós temos 3 grupos com 2 palavrinhas cada. Nós temos aí étnicos e culturais, nós temos aí políticos e pesqueiros, nativos e europeus. Qual seria a dupla aí que iria completar essa frase? Muito bem, então marca um X aí, étnicos e culturais, e completa a frase, tá bom? Quarta questão. Cite um costume que herdamos dos. Essa aí eu vou deixar para vocês pesquisarem lá, nós citamos vários, tá? Vocês lembram logo, nós herdamos dos indígenas, dos africanos e dos europeus, tá? Bem facinho, vocês poderiam colocar outras coisas que não foram citadas. Como eu já falei, são várias coisas, tá? Bom, gente, é isso. Com isso nós finalizamos a atividade de hoje de geografia, ok? Mas para casa eu quero que vocês no caderno, prestem atenção, vocês irão colocar características da minha cidade. Isso mesmo. Nós não estamos falando de caracterizando os lugares. Pronto. Então, vocês irão citar no caderno de vocês as características da sua cidade. Tá bom? Pronto. Para casa é só isso. Encerramos aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço. Um beijão. E até a próxima. Tchau, tchau.